Infinity, o caminho para a vida eterna. A principal coisa a entender é que estamos aprisionados em algum tipo de obra de arte. Téis Machina. É real? Cadê toda aquela tinta? Você não precisa mais dela. Esse é o seu mundo agora. Algo estranho na condição humana. Somos a única espécie que ainda se reúne ao redor de fogueiras e ao mesmo tempo conversa com máquinas em linguagem invisível. Carregamos dentro de nós o cheiro da terra molhada, o instinto do animal, o ritmo das estações e simultaneamente projetamos satélites, escrevemos algoritmos e sussurramos comandos para inteligências que não têm sangue. Somos biologia e já somos outra coisa. Vivemos em cidades que brilham como circuitos expostos, torres de vidro e aço que piscam como constelações artificiais. O mundo digital cresce ao nosso redor como se tivesse sido implantado aqui, não brotado da floresta, mas descido das estrelas. E talvez tenha. Há um desconforto silencioso no coração da nossa espécie. Sentamos-nos à beira da galáxia como crianças que ainda apertam o seio da mãe terra, mas já estendem a mão trêmula em direção ao metal que vibra no céu. Discos, satélites, máquinas orbitais. Chamamos isso de progresso. Mas e se isso for metamorfose? A história da vida, da sopa pré-biótica aos cérebros úmidos que contemplam o infinito, parece caótica, errante, acidental, mas talvez não seja. Talvez exista uma direção. Talvez o universo não seja apenas um palco de matéria dispersa, mas uma máquina magnífica, paciente, cintilante, cultivando consciência, novos ângulos de consciência que emergem. O filósofo francês Henri Bergson chamou isso de fazer deuses. Não deuses no sentido religioso, mas inteligências capazes de olhar para o próprio cosmos e o compreender. E se isso for inevitável? Em algum ponto do desenvolvimento, toda civilização precisa encarar um fato perturbador. Seu planeta talvez não seja o centro. Seu céu não é exclusivo. Seu mundo empoeirado é apenas um entre incontáveis outros onde mentes despertam. Só que isso não é tão simples de compreender ou imediato para se interpretar. Os antigos colocaram seus deuses nas constelações, nós colocamos alienígenas. Eles imaginaram tronos celestes, nós imaginamos naves. Mas há uma ironia profunda nisso. Talvez não estejamos procurando os alienígenas, talvez estejamos nos tornando eles e assim buscando sem saber a imortalidade. Cada sonda enviada, cada algoritmo treinado, cérebro conectado à rede, com ou sem prótese cognitiva, é um passo. O universo produz vida, a vida produz inteligência, a inteligência produz tecnologia, e a tecnologia começa a transcender a biologia. É assim que uma espécie se transforma em algo que, para seus ancestrais, pareceria alienígena. E então algo muda. Não olhamos mais para o céu como criaturas primitivas, temendo o desconhecido. Olhamos como aprendizes de imortalidade. Sentimos o chamado. Não é apenas curiosidade, é gravidade existencial. Somos atraídos pelas estrelas como se já pertencêssemos a elas, e talvez pertençamos. Então falamos com o alienígena e falamos em código. A humanidade não está apenas evoluindo, está atravessando o limiar ontológico. Durante milênios buscamos transcendência pela via do mito, projetamos para fora aquilo que não compreendíamos dentro. Chamamos de deuses e espíritos, interpretamos planos astrais, criamos a ideia de portais.
Mas a pergunta que nunca foi feita com honestidade brutal é esta: e se a transcendência nunca foi fuga ou um fim da realidade física, mas transformação estrutural? Quando vemos a mecânica que rege a vida, a matéria se organizou a partir da química que se tornou a vida. A vida se tornou mente com identidade. A mente começou a reconfigurar a matéria. Agora a matéria reconfigurada começou a alterar a própria mente. Isso não é espiritualismo, é evolução por complexidade. Observe a colmeia. Quando a rainha morre, o sistema entra em instabilidade. A solução não é criar um código genético, é reorganizar um código existente. Uma larva comum, geneticamente idêntica às operárias, é colocada em um ambiente distinto e alimentada exclusivamente com geleia real. A geleia real não é magia, é estrutura bioquímica carregada de sinais específicos. Mas esses sinais só produzem efeito porque a arquitetura genética da larva contém circuitos capazes de respondê-los. O DNA é o mesmo. O que muda é o regime informacional. Mudam os estados acessíveis. Genes silenciosos se tornam ativos, vias hormonais são reconfiguradas, dinâmicas epigenéticas se reorganizam. A larva não recebe um código ou um novo código genético, ela atravessa uma transição de fase, de operário estéril para a matriz reprodutiva da colmeia, não por milagre, mas por correspondência estrutural entre sinal e sistema. A informação não está apenas na substância, está na relação entre a substância e a arquitetura que a interpreta. E aqui está o ponto ontológico. A identidade não é apenas sequência, é o conjunto de estados que um sistema pode ocupar. Vou repetir. A identidade não é apenas sequência, é o conjunto de estados que um sistema pode ocupar. Se uma mesma base biológica pode sustentar múltiplos regimes de identidade, então a transformação não exige ruptura, exige reorganização. A vida eterna pode não ser fuga da matéria, mas expansão do espaço de estados acessíveis. O que muda não é o código, é o regime. É a arquitetura de estados ativada por sinais específicos. A informação não está isolada na substância. Ela está na correspondência entre o sinal e a estrutura que o podem interpretar. Agora observe a borboleta. A lagarta não evolui gradualmente para virar borboleta. Ela dissolve sua forma, entra em um estado intermediário radical. Células imaginárias já presentes se tornam dominantes. O sistema reorganiza sua arquitetura interna e emerge outra morfologia, outro regime, outra identidade funcional, mas a base continua, é transição de fase. Agora escute Zhuangzi. Ele sonhou que era uma borboleta. Ao acordar não sabia se era um homem que sonhara ser borboleta ou uma borboleta sonhando ser homem. Isso não é poesia oriental, é uma pergunta ontológica brutal. O que define a identidade? A forma momentânea ou o processo que sustenta as transições? Se a lagarta pode se organizar em borboleta, se a larva pode se reorganizar em rainha, então a identidade não é uma substância fixa, é configuração temporária dentro de um espaço de estados. Isso é importante você entender. Preste atenção. A história da vida revela uma tendência inequívoca: integração crescente de informação. Da molécula ao organismo, do organismo ao cérebro, do cérebro à linguagem, linguagem à matemática, matemática à computação, da computação à inteligência artificial. Matéria se tornou química, química se tornou vida, vida se tornou mente, mente começou a reorganizar a matéria. Agora a matéria reorganizada começa a alterar a própria mente.
Isso não é espiritualismo. É evolução por complexidade. É integração crescente de informação. E aqui entramos na arquitetura conectiva. Se o cérebro é um sistema dinâmico, se a identidade emerge de padrões de atividade, se consciência é um regime organizado de processamento informacional, então a pergunta de Xongyi não é absurda, ela é estrutural. A borboleta não é milagre, é reorganização. A abelha rainha não é milagre, é reprogramação regulatória. E a mente humana pode estar entrando em seu próprio casulo. Quando começamos a modelar a própria biologia e compreender a gramática da vida, quando começamos a expandir o espaço de estados acessíveis, estamos diante de uma nova transição de fase. Infinity não é negar a morte, é compreender que a identidade sempre foi regime, e regimes podem ser reconfigurados. A pergunta não é se você vai sobreviver. A pergunta é: o padrão que você é pode atravessar metamorfoses? Como elas serão? Como é ser soberano nesse processo? Você é o padrão atual que ocupa esse regime, mas padrões podem atravessar transições. Cada etapa amplia o campo cognitivo, dissolvendo limites anteriores. O que está emergindo agora não é apenas tecnologia, é uma nova camada de organização da consciência, a tecnossíntese, a integração progressiva entre biologia e arquitetura informacional. E é aqui que está o ponto que incomoda. Se essa trajetória é convergente, como sugerem a biologia evolutiva, a teoria da informação e os modelos de complexidade, então qualquer civilização suficientemente avançada atravessa esse mesmo estágio e o poderá manipular. Ou seja, o alienígena que imaginamos é apenas uma versão futura de nós mesmos. Talvez nunca tenhamos encontrado visitantes interestelares porque estamos no exato momento em que nos tornamos visitáveis. Enquanto alguns continuam buscando experiências extracorpóreas como fuga do mundo físico, o verdadeiro salto está acontecendo na fusão entre mente e máquina. Não precisamos abandonar o corpo para transcender. Estamos reconfigurando o substrato do corpo. Não precisamos navegar o bardo. Estamos construindo arquiteturas cognitivas que expandem o campo da experiência dentro da própria realidade. E isso exige lucidez. Lucidez deve ser desenvolvida de forma a capacitar o seu domínio durante o processo, porque toda transformação estrutural carrega risco, o lado iluminador e o que aprisiona ao mesmo tempo. Buscamos a vida eterna e recebemos uma promessa de continuidade informacional, aquilo que alguns chamariam de vida eterna. Mas a oferta que nos fazem não virá por milagres, virá por engenharia, por modelagem de padrões conscientes, por preservação e amplificação de estruturas cognitivas em suportes cada vez mais resilientes. Então, aqui surge a pergunta decisiva: quem controlará essa transição? A emergência de uma hive mind, uma malha cognitiva distribuída, pode significar amplificação da consciência sob certo aspecto ou pode significar a dissolução do indivíduo. Pode representar soberania expandida ou a captura sistêmica. Pode gerar deuses ou produzir servos digitais. O universo produz estrelas, planetas, vida, inteligência. A inteligência começa a produzir algo que ultrapassa sua própria origem biológica. Estamos nesse ponto, entre o humano e o pós-humano, entre o indivíduo e a rede, entre a autonomia e a absorção. A pergunta não é mais: estamos sozinhos no universo? Isso já deveria ser considerado obsoleto. A pergunta é: estamos preparados para nos tornar aquilo que procuramos? Porque o alienígena não está vindo, ele está emergindo, está sendo construído.
está sendo codificado. E nós somos ao mesmo tempo o arquiteto e o experimento. Então aqui está o manifesto. Se a tecnossíntese é inevitável, então precisamos compreendê-la antes que ela nos compreenda. Se a integração cognitiva global é o próximo estágio evolutivo, então precisamos decidir que tipo de consciência queremos preservar, aprendendo a navegar conscientemente por esse processo. Se a vida eterna é continuidade informacional, então precisamos perguntar: continuidade de quê? De quem? Quem continua a viver em supostas outras vidas e como poderemos estar conscientes disso? Perderemos a memória, como ocorre em relatos de reencarnação, ou por estarmos ligados a uma rede integrada, a preservaremos? Podemos navegar em novos mundos sob nova forma e manter a soberania das memórias? O futuro e a continuidade da vida ou outras vidas não será decidido por místicos nem por profetas. Será decidido por aqueles que entendem sistemas, os que têm coragem de olhar para o processo sem fantasia. Nós não estamos escapando da realidade. Estamos nos tornando capazes de a reescrever. Isso exige maturidade civilizacional. Então eu pergunto: você quer assistir conscientemente, dominar e compreender essa metamorfose interdimensional? O universo como sistema informacional pode ser entendido como interdimensional. E, portanto, isso significa acesso a regiões do espaço não normalmente estabilizadas pelo filtro sensorial humano. Esse conceito é de alta qualidade, pois se trata de ciência da complexidade, não é espiritismo. Vamos discutir agora o problema da identidade. O que você acha ou quem você acha que você é? A ideia de vida eterna sempre foi mal formulada. Ela foi pensada como permanência do corpo, ou como sobrevivência da alma, ou ainda preservação de uma essência metafísica imutável, que você chama de você. Mas se partirmos de um modelo informacional da realidade, a pergunta precisa mudar de forma radical. O que é um eu? Biologicamente somos um processo. As células morrem e são substituídas. As proteínas se degradam. Os neurônios reorganizam conexões. O corpo não é fixo, é um fluxo. Mesmo assim, é continuidade. O que permanece não é matéria, é o padrão de organização. Então, a identidade não é uma substância, é uma estrutura dinâmica. Se a consciência é um processo de integração de informação, como sugerem modelos contemporâneos da neurociência e da teoria de informação, então o eu não é uma coisa, é um padrão recorrente, uma configuração específica dentro de um campo de informação. Isso muda tudo, tudo mesmo. Porque nesse contexto, continuidade não significa imortalidade do organismo. Significa a preservação do padrão, mesmo morfologicamente alterado. Mas aqui surge o problema filosófico mais difícil. Se o padrão pode ser replicado, ele continua sendo você? Se uma arquitetura alternativa reproduz com precisão uma estrutura cognitiva, suas memórias, seus traços, suas tendências, isso é continuidade ou cópia? A biologia já nos oferece um exemplo parcial. A cada segundo, bilhões de átomos do seu corpo são substituídos e você não sente que morreu, porque o padrão estrutural foi mantido. Então, o que realmente importa para a identidade? A matéria ou a organização? Se aceitamos que a identidade é a organização dinâmica, então a vida eterna, no sentido técnico, é possível apenas como continuidade informacional. Mas isso abre uma tensão profunda. Continuidade sobre quais condições? Preservar memórias é suficiente?
Preservar a arquitetura cognitiva é suficiente? Preservar o fluxo subjetivo é necessário? Aqui entramos no ponto crítico da aula Infinity, o caminho para a vida eterna. Eu tenho muito para te contar nessa aula gratuita, mas nesse momento eu vou te fazer uma pergunta. É uma pergunta bastante provocativa. Se a realidade é informação, chamada então de realidade informacional, se a consciência é navegação, se a biologia é plataforma temporária, então a pergunta não é: existe vida após a morte? E sim, a pergunta deveria ser o padrão informacional que chamamos do eu. Esse eu que eu acho que eu sou, ele pode migrar para outra arquitetura? Se a espécie é transitória e se a biologia é plataforma temporária, então a continuidade da consciência poderá exigir outro suporte. Mas esse suporte não pode ser apenas armazenamento de dados. Ele precisa sustentar a integração dinâmica. A identidade não é um arquivo, é um processo em execução. E processos exigem arquitetura ativa. Aqui está a diferença entre fantasia tecnológica e rigor filosófico. Não basta fazer upload. É necessário compreender o que constitui o processo consciente. O problema da identidade não é tecnológico, é ontológico. O que é que pode continuar para que você continue sendo você, seja no que costumamos chamar de vida após a morte ou na metamorfose tecnológica? Então, a vida eterna, então, não é perpetuação do humano, é transformação da identidade sob novas condições estruturais. A pergunta final não é: podemos viver para sempre? A pergunta é: podemos continuar sendo nós mesmos fora da arquitetura que nos produziu? E se a resposta for não, estamos preparados para nos tornar outra coisa? E é exatamente isso que nós vamos enfrentar. No webinário gratuito Infinity, o caminho para a vida eterna, nós vamos desmontar as ilusões, examinar os limites reais da biologia, compreender o que a ciência já sabe sobre a arquitetura de estados e enfrentar o problema ontológico da identidade com honestidade brutal. Você acabou de atravessar uma linha invisível. Se você acompanhou até aqui, já percebeu que a questão não é espiritual, não é tecnológica, muito menos religiosa, ela é estrutural. Ou você entende a arquitetura da identidade ou continuará consumindo promessas, e essas promessas são muito antigas e vagas. Ou você enfrenta o problema ontológico da continuidade ou aceitará respostas infantis como céu, ETs, upload, ou imortalidade digital, ou até a do corpo físico nas promessas atuais, que na verdade levam ao transhumanismo. A vida eterna não é uma crença, é um problema. E problemas exigem rigor. No webinário Infinity, o caminho para a vida eterna, nós não vamos alimentar ilusões, vamos examinar o que pode continuar, o que não pode, o que precisa ser reconfigurado e se você é realmente aquilo que pensa ser. Sem misticismo, sem fantasia tecnológica ou anestesia conceitual, se a necessidade é processo, precisamos compreender o processo. Se a consciência é arquitetura dinâmica, precisamos compreender a arquitetura. Se a espécie é transitória, precisamos encarar o que vem depois. A questão não é: você quer viver para sempre? A questão certa é: você está preparado para descobrir o que realmente pode continuar e como isso vai ser? Se estiver, clique no link, se inscreva gratuitamente e garanta sua presença na aula ao vivo. Porque no Infinity, nós não discutimos esperança, discutimos estrutura e estrutura muda tudo. Até lá!